Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Então, a gente terminou na aula passada de ver ali o ADH, né, o hormônio produzido na neurohipófise. Na outra aula anterior, nós tínhamos também visto a ocitocina, que também é um hormônio produzido na neurohipófise. E hoje nós vamos estar vendo os exames laboratoriais que são realizados, tá? Em relação a esses hormônios produzidos na neurohipófise. Então, vamos começar ali com a coleta, tá? Para identificar os níveis de ADH, tá? Então, só para a gente relembrar, o hormônio ADH é também conhecido como antidiurético, porque ele tem essa função de controlar a água, tá? Que deveria ser secretada para a urina, mas como ele percebe que as quantidades de líquidos, tá? De água desse sangue, que tem ali uma pressão ocorrendo, tá? Por falta dessa água, né? Nesse sangue, tá? Passando nessa corrente sanguínea. Então, a gente vai precisar, né, da produção, da excreção desse hormônio que vai ser liberado, tá? Vai ser produzido no hipotálamo e liberado na neurohipófise, tá? Ou também conhecido como hipófise posterior. E lá o ADH, então, vai ser excretado para a corrente sanguínea, para então que esses níveis, tá, de água que deveriam ser excretados para a urina sejam reabsorvidos para a corrente sanguínea, tendo ali uma quantidade correta de água no nosso sangue. Então, para isso, a gente já sabe que esse nível vai estar ali sendo liberado pela corrente sanguínea, vai ter um controle também dessa quantidade de sangue, né? Essa quantidade de água, de líquido desse sangue. Então, quem que a gente vai precisar para fazer a coleta? O sangue, né? Primeiramente, o que a gente vai precisar? O paciente vai chegar até o laboratório com a solicitação. E nesse momento, você vai passar a ficha para esse paciente, para que ele coloque seus dados pessoais, coloque ali os exames, né, que foram solicitados, e juntamente os medicamentos que ele faz uso contínuo. Porque dependendo do medicamento, pode dar interferência, você vai ter que solicitar para que, dependendo do medicamento, né, se ele faz uso de algum hormônio já sintetizado, pedir para que esse paciente não faça o uso, tá, desse medicamento ali antes do período ali da coleta desse exame, para que não haja interferência, para que a gente consiga, então, determinar os níveis, tá, normais desse ADH, não na forma sintetizada, mas produzida pelo hipotálamo. Então, outro fator também, você já deve avisar o paciente de que ele precisa estar em jejum de no mínimo 12 horas antes dessa coleta. Quando o paciente, então, chegar até o laboratório, no dia da coleta, tá, desse exame, você tem que deixar o paciente mais calmo e tranquilo possível. Se o paciente, às vezes, tem algum trauma de agulha, né, alguma coisa assim, você tem que tentar tranquilizar, explicar como é que vai ser o processo, para deixar ele um pouco mais tranquilo. O correto é você manter esse paciente em repouso, tá? Deitado, sem qualquer estresse ou qualquer ambiente barulhento. Tem que deixar ele num ambiente tranquilo, pelo menos 1 hora antes da coleta, para você ter certeza que esses níveis de ADH que vão estar sendo produzidos ali não vão ter nenhuma interferência do meio externo com esse paciente. Então, como eu falei, né, o material de coleta vai ser o sangue venoso, porém, o material de análise vai ser o plasma. Por isso, quando a gente trata-se de plasma, e nesse caso desse exame, a gente precisa de um anticoagulante mais tranquilo, que não agrida tanto essa amostra. Então, por isso, a gente utiliza o tubo com EDTA, que é o tubo roxo ou também lilás. Então, aqui vocês conseguem ver nas duas coresinhas, né? Lilás e na roxa. Esses são os tubos com EDTA. O volume que a gente precisa, mínimo, tá? Para essa coleta, ele varia de 2 a 2,5, tá? O método de análise vai ser a radioimunoensaio. Para quem não sabe como que é o processo desse exame, eu deixei lá no mural de vocês uma lista com os exames que vocês não tinham visto. Então, tem vídeo no YouTube explicando como que é o processo de radioimunoensaio. Tem outros tipos de exames também lá, para quem ainda não viu. E o valor de referência do ADH, ou também conhecido como vasopressina, ele tem que estar ali até um valor inferior ali a 6,7, não pode estar passando disso. Já para a coleta de ocitocina, vamos também relembrar
como é que é a função da ocitocina. Então, ocitocina também, ou oxitocina, né? Ela também é o conhecido como hormônio do amor, por, né, liberar um estímulo de prazeres, de sentimentos, de afeto. Também estão relacionadas às contrações uterinas durante o processo de parto, também no estímulo da amamentação. Estão relacionados ao orgasmo, tanto feminino quanto masculino. Também estão ali inteiramente ligadas com auxílio ali na ereção do homem. Todo o fator ali sociável, com relações humanas, tá? Todo tipo de relação, esse hormônio ele vai estar presente. Ele tem um grande auxílio para combater depressão, ansiedade, síndrome do pânico, todas essas doenças que têm uma influência, tá, sociável. Então, esse hormônio é fundamental, né, para nós seres humanos, para todos os tipos de vínculos, tá? Tanto no trabalho, em casa, em todas as áreas, tá? Para nós mesmos, para nosso sentimento próprio, nosso bem-estar, esse hormônio é essencial. Então, o material também de coleta desse sangue vai ser o sangue venoso. A análise também vai ser igual, vai ser o plasma. Também deve ser armazenado em tubo com EDTA, que é o tubinho roxo, lilás que a gente viu aqui. O volume mínimo, tá, para análise vai ser 4 ml, então é um pouquinho mais do que a gente viu no ADH. O método de análise vai ser enzimo imunoensaio. O valor de referência vai ser inferior, tá, até 700. Então, gente, tanto para esse, tá, exame de ocitocina quanto para ADH, quando você fizer a coleta, já tem que ser feita, então, essa separação do sangue, tá, do plasma, imediatamente, tá? Isso ali, no máximo 10 minutos depois da coleta, tem que estar separado, tem que ser centrifugado essa amostra para ter essa separação do plasma. E esse plasma, tá, vai ter que, se você não pode ali fazer imediatamente a análise, tá, tem que ser congelado imediatamente a menos 20 graus, tá? Se for ser levado para outro laboratório, em outro local, esse meio de transporte, tá, tem que ser congelado. Esse não pode ser apenas uma refrigeração. Tem que estar ali refrigerado, tá, congelado a menos 20 graus. Não pode ter alteração, porque senão você vai estar danificando, tá, esse resultado desse exame. Pessoal, o que eu trouxe aqui para vocês também, além desses exames, de como eles são realizados em laboratório, eu trouxe para vocês, e eu quero ver se eu faço isso todo final de aula, a correção das atividades. Então, hoje eu vou começar corrigindo a atividade 1 e atividade 2. E nas próximas aulas, quero ver se eu faço a 3 e 4, até a gente terminar de corrigir todas as atividades que nós tivemos até agora, ok? E assim, vou fazendo toda semana, corrigindo a atividade anterior, para que vocês possam ter um controle daquilo que vocês acertaram e que vocês erraram. Então, peço que vocês, nesse momento, se estão assistindo aí, por YouTube ou pela plataforma, dê pausa, busca a atividade, tá? Pega a atividade 01 e 02, e já vamos corrigir junto e você já vai ver o que você errou, o que você acertou, ok? Então, vamos começar aqui com a atividade 1. A atividade 1 foi colocado no formulário do Google, tá? Então, ela falava assim, a questão número 1 falava qual é o seu e-mail. Então, a gente descarta, né? Porque era só para identificar o aluno. A questão 2 já fala assim, o hormônio TSH é produzido. Então, você teria que determinar aonde que o TSH, né, o hormônio TSH é produzido. Ali, primeira questão, no hipocentro, no hipotálamo, na hipófise ou na hidrólise, né? É lógico que na hipófise, então o TSH é produzido na hipófise. Essa questão com o xizinho deveria ser a correta. A questão número 3 dizia, o nome do hormônio T3... tá? Isso lembrando lá das nossas aulas ainda de tireoide, tá? Então, o nome do hormônio T3 se escreve triodotirosina, triodotirosina, triodotironina, triiodotironina ou triodotirosina. A número 4, tá? Dizia o seguinte, o nome do hormônio T4 se escreve tiroxina, triroxina, triodoxina, triodoxina.
Então, é a primeira, né? Tiroxina. A número 5 dizia: o aumento dos hormônios T3 e T4 podem causar o quê, né? Hipertiroidismo ou hipotiroidismo. Então, quando a pessoa tem muita produção desses hormônios, ou seja, o metabolismo dessa pessoa fica super acelerado, acaba queimando mais gordura, então ela tem muito, tá? Hipertiroidismo. Na última questão, que era 6, dizia: a diminuição dos hormônios T3 e T4 podem causar o quê, né? Então, diminuição menos pouco hipo, tá? Então, aqui nesse caso, ó, eu não sei por que tá mudando o xizinho de lugar, mas deveria ser aqui hipotiroidismo, tá? Foi, acho que, algum erro na hora de passar pro PowerPoint aqui, ele alterou o xizinho de lugar, mas o restante tá certo. Na atividade 2, tinha essas 3 questões. A número 1 dizia o que é a hipófise e como ela é dividida. Então, aqui eu queria que vocês explicassem com as palavras de vocês, tá? Eu não queria que vocês pegassem lá, desse Ctrl+C e Ctrl+V, o que teve muito, tá? O que eu tenho visto muito nas atividades é Ctrl+C e Ctrl+V, ou da apostila ou do Google, ou até mesmo de laboratórios aí que eu tenho visto, quando eu peço alguma coisa relacionada a exames. Aí me manda até o nome da cidade que tá pegando, o laboratório que tem que ser enviado para não sei aonde, sabe? Nem tem o trabalho de tirar essas partes. Então, gente, tomem cuidado. Eu tô anotando todas as notas de vocês quando vocês dão um Ctrl+C, Ctrl+V da vida aí, tá? Então, presta muita atenção. Quando eu dou uma pergunta, eu quero que vocês respondam e não o Google. O que, então, é a hipófise? Eu queria que vocês respondessem. Professora, o hipófise, tá? É uma glândula que está ali localizada abaixo do hipotálamo. Ela tem a responsabilidade de produzir hormônios que vão estar vão estar diretamente indo até diversos órgãos. Vocês poderiam dizer lá os órgãos, tá? As mamas, glândula suprarrenal, a tireoide, e assim por diante, vocês poderiam me dizer. E falar, tá? Que esses hormônios, quando atingem esses órgãos específicos, vão produzir demais órgãos que vão estar atuando no nosso metabolismo, tá? Aí, como ela é dividida? Ela é dividida em adenohipófise e neurohipófise. Ou, você também poderia me dizer, ela é dividida em hipófise anterior e hipófise posterior, tá? Tanto faz, estava certo. Na número 2, a pergunta é o seguinte: qual hormônio produzido pela hipófise com influência do hormônio TRH que é produzido lá no hipotálamo? Então, lembrando que a hipófise só vai secretar algum hormônio quando o hipotálamo secretar um hormônio estimulador que vai atingir a adenohipófise, tá? Para que ela produza ali, então, o hormônio específico, tá? Para aquele órgão específico. Entenderam? Então, por exemplo, aqui eu queria que vocês me dissessem, tá? Que o hormônio que é produzido lá na adenohipófise com influência do TRH era o TSH, tá? Que é o hormônio que vai estar atingindo lá a nossa tireoide. Simplesmente isso. Na questão 3, fala onde o TSH atua no nosso organismo. Na tireoide. Só isso. Não precisava colocar textão, não precisava ficar enchendo linguiça. Era só isso que eu queria. Na tireoide. Tá? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Com o decorrer do tempo, a gente vai corrigindo as demais atividades, tá? Para dar até bom que a gente dá uma relembradinha no assunto passado, para não deixar isso passar. Então, qualquer dúvida que vocês ficaram com relação à atividade ou à nossa aula de hoje, como é o processo ali do laboratório, a gente vai estar ao vivo agora na nossa segunda aula para estar tirando, então, todas as dúvidas que podem ter ficado sobre a atividade, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, guardem, anotem aí no caderninho para estar tirando nessa segunda aula. Ok, pessoal? Eu fico aguardando vocês, então, para a nossa segunda aula e fico com vocês aqui até o restinho dessa aula no mural. Ok, pessoal? Até breve!